Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando dentre os santos juninos. Hoje nós estamos celebrando a natividade de São João Batista. E a igreja não celebra nenhum nascimento de outro santo, a não ser o nascimento de São João Batista. Celebra também o seu martírio, que vai acontecer no dia 29 de agosto. Bom, o significado do nome João. Deus manifestou a sua benevolência, mas a história de João, além de estar profundamente relacionada à história de Zacarias e Isabel, ela está relacionada à história da salvação, à história do Deus que caminha com o seu povo e se revela ao seu povo. Quando nós celebramos o nome de João, que é Deus que se manifesta a sua benevolência, nós não podemos esquecer que o nome Zacarias nos mostra que o significado do nome tem também um significado profundo de dizer que Deus se recordou. E o nome de Isabel significa Deus é plenitude, Deus é perfeição. Então João, segundo o historiador antigo, vai nos dizer, Flávio Joséfo, que João era um grande homem de piedade. Ele convidava os homens a uma busca de virtude, sendo agradáveis a Deus. Então a radicalidade de João mostra a importância de nós estarmos celebrando a sua natividade. João é a voz, mas desde o princípio o Senhor era a palavra. Essas são palavras que Santo Agostinho nos diz. João é a voz, mas desde o princípio o Senhor era a palavra. João era a voz, e por algum tempo ele foi a voz. O Cristo é a palavra da eternidade. Então, o que nós pensamos? A vida de João, é o fim do Antigo Testamento, e ele é a voz, ela é a última voz do Antigo Testamento e a primeira voz do Novo Testamento que aponta para o Cristo. Então, tudo se completa em João, né? E tudo o que é em João, tudo aponta para o Novo Testamento. Ou seja, todas as profecias, todos os sinais, todas as maravilhas que o Antigo Testamento apontavam sobre a vinda do Messias são colocadas na vida e na história de João. Ele vai ser aquele discípulo, aquele profeta que vai apontar a chegada do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, João ele vai ser valente em sua missão. Preparai o caminho do Senhor. Ele vai falar de uma conversão e a sua vida vai ser essa radicalidade. Então, pela vida de João, nós compreendemos que nós recebemos a missão de ser no mundo que nós estamos vivendo. Quando ele levava a palavra com austeridade, ele dava a palavra um contexto e uma força na sua pregação, e ele é aquele que aponta para o Cristo. Lembramos que ele é o primo de Jesus. Ele vai dizer:
nós podemos entender que a nossa vida e a nossa missão, como a vida de João, é ser sal, e nós somos chamados a ser luz no mundo, diante da palavra e diante da força que ele pregou. Os pais de João, lembremos, meus irmãos, Zacarias e Isabel, são são abençoados pela gestação de Isabel. A mãe de Isabel era estéril. Então, o que a história de Zacarias e Isabel em relação à vida de João podem nos ensinar? Lembremos que Zacarias foi um homem que ficou o tempo todo colocando a sua vida devotamente entregue ao templo. Ele era um homem que mostrava que vivia na presença de Deus e sabia sofrer as demoras do Senhor. Então, a vida de Zacarias e Isabel nos ensina que quem tem fé tem esperança. E a nossa vida de cristãos, nossa vida, nossa missa que celebramos, ela deve mostrar para nós que a nossa vida de cristãos não é só ir à missa, mas acolher a palavra que a missa nos ensina, né? Que nós não podemos duvidar do poder e da ação de Deus. A perseverança com que Zacarias enfrentou as dificuldades da vida numa idade avançada mostra que as promessas de Deus se cumprem em todos aqueles que oram, que vão ao templo, que se colocam em oração. E Deus, então, sendo a nossa força, é a esperança que nos impele a levar a sua alegria aos outros corações. E assim, como se concretizou na história de Zacarias e Isabel, como se concretizou a ação do nascimento de Deus, de João Batista, Deus está nos convidando a viver a alegria dessa mensagem e levarmos a mensagem de Deus a outros corações. Se a promessa se cumpriu na palavra de Deus, ela também se cumpre na nossa vida. O nascimento de João nos ensina qual é o tamanho da confiança que nós devemos ter em Deus. João é uma linhagem de Davi. Essa linhagem continua até hoje. Mas é interessante que o nome João deveria ser Zacarias por causa do nome pai. E o que o Evangelho nos ensina? Que a vida de João no mundo é um novo mundo que se inicia. Ele é aquele que aponta para o Cristo. É o início de uma nova época. Por isso, ele não se chama Zacarias. Essa atitude de João, meus irmãos, vem nos mostrar, Vem para nos mostrar que a vontade de Deus, que a palavra de Deus, que os homens que colocam a vontade desta palavra na sua vida e entendem que são escolhidos perante a necessidade de abandonarem aquilo que é tradicional para abandonar a sua vida aos projetos de Deus. Interessante que essa mensagem nos ensina. Às vezes, procuramos viver tradicionalmente a nossa fé, e isso é muito importante, é claro, mas nós devemos perceber os sinais que Deus quer nos fazer. Que muitas vezes Deus move situações para que a sua palavra se cumpra. Que hoje, meus irmãos, olhando a história de João Batista, olhando este grande homem, esse grande anunciador de Deus, nós os espelhemos e nele, no testemunho da fé, mas acima de tudo acreditamos na esperança que o nascimento de João Batista traz ao nosso coração. Deus não decepciona. A palavra de Deus se cumpre em todos os corações que se abandonam à sua ação. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.